E aí, pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à família. Como é que se fala? Nesse ponto, Japão sendo Japão, né? Não tem muito, não tem muita, como é que se fala assim? Não tem pra onde correr, né? Internet é usada para envergonhar quem não cumpre isolamento social no Japão. Enquanto o Japão continua a combater o coronavírus, os temores sobre uma disseminação do vírus levaram a um aumento preocupante na vigilância alheia no mundo digital. Você vê que a galera tá antenada no que o cara do lado está fazendo. Complicado, né? Pessoas de todo mundo estão usando as mídias sociais para nomear e envergonhar indivíduos e empresas que não estão atendendo às solicitações do governo, segundo publicou a NHK ou NHK. No final do mês passado, a Sociedade da Cruz Vermelha Japonesa postou um vídeo no YouTube intitulando O que vem depois do vírus. Ele faz parte de esforços do grupo contra a vergonha social e já foi visto por quase 2 milhões de pessoas. O vídeo argumenta que um dos maiores perigos do surto é o medo que se semeia, como virar as pessoas umas contra as outras, destruindo a confiança que serve como tecido de qualquer sociedade. Por isso que eu falo que é importante não ficar divulgando qualquer coisa, né? Mas tem gente que, coloca cada título, coloca cada coisa assim para fazer clickbait, que é complicado. Por isso que eu falo assim, que eu procuro ver bem as matérias que eu coloco. Tá? Não coloco qualquer coisa não, tá? Porque eu não gosto desse tipo de coisa, realmente eu não gosto. Eu prefiro ter 2 vídeos com poucas visualizações que sejam mais corretos do que ter 30 vídeos com muitas visualizações passando informações falsas. Não gosto disso, realmente. No início desse mês, a NHK noticiou um incidente em que um homem contatou as autoridades locais depois de ver alguém em uma loja de conveniência falando ao telefone enquanto não usava máscara. Trabalho em um lugar de idosos. Em minha experiência no trabalho me fizeram agir, disse o homem à NHK. Estou sempre, eu sou sempre cuidadoso com as pessoas idosas no trabalho. Eu não podia suportar ver alguém desconsiderando completamente os esforços de todos. Eu não apoio a vergonha social, mas acho que é a única coisa que as pessoas incomuns podem fazer. Que as pessoas comuns podem fazer. Em alguns casos, esse senso de dever afetou também vítimas inocentes. É aquilo, Você está fazendo tal. Eu acho uma palhaçada ficar julgando, querer apontar o dedo para os outros. Fala assim, você está fazendo tal coisa, você está criando. Pra quê? Já é tão difícil a gente tomar conta da nossa vida, né? A gente tomar conta do nosso umbigo, nosso próprio umbigo já é tão difícil, né? Controlar os pensamentos já é tão difícil. Você imagina ficar apontando o dedo para os outros. Você, pra quê? Em 28 de abril, um aviso foi colocado por algum transeunte na porta de um bar de música ao vivo em Tóquio, que dizia: por favor, feche o bar. Chamaremos a polícia se estiver aberto na próxima vez. Mas o bar não estava aberto ao público. Parou de atender clientes depois que o governo de Tóquio emitiu um pedido de fechamento voluntário. Naquele dia, passou a transmitir um concerto via internet. Nenhum cliente foi admitido desde então. O bar entrou em contato com os funcionários com antecedência e tomou medidas para garantir a ventilação e desinfecção adequada. Entendo que quem pôs a placa fez por um senso de justiça, disse o gerente. Mas ainda assim gostaria que as pessoas tentassem ser mais compreensivas. Compreensão, como é que se falou hoje em dia, é artigo de luxo, tá? Digo de luxo porque tem muita coisa assim que a gente vê por aí que você vê assim as pessoas, foi você, né?
e não procura averiguar, né? Não procura ver realmente um lado. Praticamente assim, escuta de orelhada, vê aquela coisa, pega opiniões de outros para si, né? Por isso que eu falo, eu não sou influenciador digital, não sou de hipótese alguma. Eu passo o meu ponto de vista, mas sempre peço para vocês, pesquisem, vão atrás, corram atrás das informações, porque vocês podem achar mais informações que eu, que possam me contradizer, tá? Meu, ficaria feliz com isso. Por quê? É aquela velha história. Estou aqui para aprender, gosto de aprender. Por isso que eu não gosto de ser influenciador digital, mas tem horas que a gente precisa dar a nossa opinião. Por quê? Porque é necessário para poder esclarecer um pouco mais. Porque a gente vê notícias que correm por aí que só colocam meia verdade, tá? Essas meia verdades influenciam, né, no ponto de vista das pessoas. É o poder que o jornalismo tem, infelizmente. Mas se você colocar o poder para começar a denegrir, sem colocar a verdade em si, meu, fica difícil. É o que eu tento fazer aqui. Pelo menos colocar a verdade até onde eu consigo chegar na verdade. Claro que existem verdades que vão muito mais além. Só que minha visão ainda não alcança lá. Peço desculpa para vocês. Outro caso gerou um processo criminal. Um homem na província de Yamagata foi processado por desinformação depois de nomear um restaurante no Twitter como fonte de infecção. Você vê? Por favor, evite esse restaurante porque uma pessoa foi infectada lá, disse o post. É um ninho para o vírus. É para quebrar o negócio do cara, né? O homem está enfrentando acusações de obstrução fraudulenta dos negócios. O surto de coronavírus está fazendo as pessoas se sentirem inquietas e incertas, diz o Sui Mafune, especialista em psicologia social. Esse medo nos leva a ver outros como ameaças. Quando a mente está com um estado tão estressado, tente a divisão de julgamentos. Todos precisamos estar cientes dos danos que isso pode causar. Bom, daquela velha história. A última coisa que o ser humano costuma ver é as consequências dos seus atos. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa e fala: ah, Deus é injusto. Por que, que Deus deixou acontecer tal coisa? Mas na hora de fazer o ato ninguém vê. Por isso que é sempre importante revisar os atos, né? O que cada um faz no final do dia. Eu costumo fazer essa reflexão. Eu costumo fazer o seguinte exercício no final do dia, antes de dormir. Eu deito um pouquinho antes, assim, para tentar dar aquela rachada e falo assim: o que eu fiz de bom no meu dia? O que eu fiz de ruim no meu dia? É sempre bom manter assim uma ideia, mas isso que eu faço para mim, tá? Com a maioria dos especialistas dizendo que uma vacina está pelo menos a 1 ano de distância, o coronavírus e a vergonha social continuarão pesando na sociedade japonesa por algum tempo. Mas o vídeo da Cruz Vermelha mostra que o país conseguirá se as pessoas se unirem e fizerem a sua parte. Entre aspas, nesse ponto, eu tiro meu chapéu, porque o Japão conseguiu. Conseguiu assim, está caminhando para a finalização, né? Claro que não achamos aqui no Japão a cura, mas pelo menos diminuímos muito a curva de infecção, muita mesmo, tá? Em relação a outros países, a outros lugares que tiveram que fazer lockdown e etc., o Japão não precisou fazer lockdown. Claro que se fizesse, teria que mexer na lei, ia ser uma nhaca, é coisa que eles não quiseram. Então, eles, como é que se fala assim, usaram do bom senso das pessoas. Claro que é o que eu já venho falando também. O Japão é um país sofrido. Ele já vem passando por várias catástrofes ao longo dos tempos, né? Teve a bomba, tsunami, furacão, inundação, meu, é uma série de coisas, terremoto ao longo dos anos, desabamentos. Então a galera aqui é sofrida, sabe que a nhaca, se não tratar logo, piora. E piora para quem? Para a própria
população. Eles aprenderam isso ao longo dos tempos. Claro que além do uso da máscara também, eles aprenderam ao longo dos tempos. Então isso faz parte cultural. É uma coisa que eu admiro no Japão, a parte cultural dos caras. Claro que tem os radicais, dão paulada, dão isso, dão aquilo. É normal, eu vou tomar paulada por esse vídeo também. Toda vez que eu posto um vídeo assim, eu tomo paulada. Isso é fato. Mas não deixa de ser uma verdade. Quem estiver duvidando do que eu falo, olha a resiliência do que o povo japonês é. Pega as catástrofes, todas as catástrofes do Japão que puderem encontrar, e olha o tempo que levou para se reerguer, para reconstruir, para as pessoas voltarem à vida normal. Só olha o tempo que leva para fazer cada um e compara com o resto do mundo. Tá? Só dou essa dica. Vamos lá. Mas o vídeo da Cruz Vermelha mostra que o país conseguirá se as pessoas se manterem unidas e fazerem a sua parte. Essa é uma mensagem de solidariedade e um motivo pelo qual o vídeo tocou muita gente, né? Apreciar e respeitar um ao outro, diz. Vamos ficar juntos e ser mais fortes e inteligentes do que o medo. É o chamado bom senso, né? É uma coisa que muita gente, falta para muita gente, bom senso. Não é que falta, falar a verdade. As pessoas têm hora que são muito impulsivas. Elas agem por impulso, elas não param para pensar e analisar que se eu fizer tal coisa pode dar tal repercussão, no caso chamada a tal da empatia. A empatia nada mais é que eu me colocar no lugar do outro. Então você pode seguir o seguinte linha de raciocínio para empatia: se eu fizer tal coisa, o que será que pode dar, né? Ou a pessoa tipo assim, parar para pensar, o que será que ela tá, o que a pessoa deve estar sentindo depois disso tudo, né? É claro que é impossivelmente, humanamente falando, você sentir tudo que a pessoa está passando, porque cada um vive no seu mundo, tá? No seu mundo é exclusivo, você é você, eu sou eu e assim vai. Então é impossivelmente você saber o que eu estou sentindo por dentro, mas você pode ter uma ideia, tá? Em cima dessa ideia, você pode ver se é boa ou ruim, se causa dor ou não causa dor. Em cima dessa decisão, você fala assim, eu posso tomar determinadas decisões ou não, eu posso fazer tal coisas ou não. Isso leva à empatia, coisa que falta muito no ser humano hoje em dia, porque a maioria do povo fala assim, foi você, miséria, né? Mas foi eu do quê? O que eu fiz? Né? Claro que tem casos que não tem como negar, tipo assim, a pessoa matou, tá lá, foi preso em flagrante, vai negar? Não tem como, né? Ou muitos mentirosos de plantão que aparecem por aí, meu, a prova tá lá, igual que diz a justiça, né? No caso assim, na parte de advocacia, e eu amo isso aí, contra fatos não tem argumento, mas vai fazer o quê, né? É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, até mais.